O que eu posso falar pra você é o seguinte: eu tenho primos vascaínos que são sócios do clube, vivenciam o Vasco. Eu conheço um pouquinho a história de Vasco. Eu me lembro uma vez que até me chamaram pra trabalhar, pra cobrir o Vasco. No momento eu falei, irmão, é impossível. Mas a história do Vasco não condiz com o que o Vasco passa nos últimos anos. Mas é exatamente uma situação dessa que eu, quando vier algum dirigente do Vasco aqui, eu vou debater. Porque eu sou contra esse negócio de virar SAF. Eu acho que o Vasco não precisava virar SAF. Por quê? Porque eu vou te falar o porquê. Porque o Vasco teria talvez um pouquinho mais tempo, mas teria condições de fazer o que o Flamengo fez. Por quê? Porque o Vasco, além de ter uma torcida muito grande, claro, não é tanto o tamanho do Flamengo, do Corinthians, mas é uma torcida muito grande. E você falou um negócio aí, a torcida do Vasco é engajada. Sim. E o Vasco está com 4 rebaixamentos, podendo ir para o 5º. Se chega uma diretoria séria do Vasco, senta lá, com bons profissionais, para poder botar a casa em dia. Saber aquela mesma situação quando o Bandeira lá entrou lá nesse grupo com o Landim, com o BAP, entraram no Flamengo e falaram, ó, nós vamos pagar a dívida. O Júlio Brandt tentou, né? Vai demorar para isso acontecer. Mas eu não sei se isso é uma explicação, o Castanho. O Vasco teve aquele momento do Eurico, onde o Vasco fecha com o Bank of America. Não, não é diferente. Não, você não deixou nem acabar de falar. Deixa eu finalizar. Você trouxe do Eurico, já Não. Então, o Vasco teve na época do Eurico... Eurico, Roberto Dinamite, já discorda. Não, cara. Então, vamos lá. Vamos só finalizar. Vai. O Vasco, quando o Eurico chega no Vasco em 1976. O Eurico foi muito importante pro Vasco até 2000, ponto. Quando o Vasco consegue ser vitorioso e ter as suas dívidas ali bem sanadas. Ele monta um baita time. O Eurico entendia de futebol. Ele não era um... Ele entendia muito mais de futebol do que muita gente hoje. Mas ele monta esse time aí fazendo um monte de dívida também. Então, ele começa a montar uma grande equipe em 2000 quando ele se perde. Quando ele fecha com o Bank of America e com a Procter & Gamble. Que o Vasco tinha o ACE, tinha o basquete, não sei o quê, tinha vôlei de praia. Ali ele se perde. Ele quis fazer do Vasco uma época que ele não poderia jamais tentar fazer o Vasco com a potência olímpica. A própria série dele fala isso. O problema do Vasco, cara, é que o Vasco tentou ser algo ou, sem ser de forma orgânica, maior do que o Vasco é. E assim, pro Vasco é demérito falar que é inferior ao Flamengo, que tem menos torcida que o Flamengo, que não pode ter menos títulos que o Flamengo. E essa obsessão da torcida do Vasco para com o Flamengo também, não cabe. Porque o Flamengo hoje vive uma realidade diferente. O Vasco poderia arrumar a casa. Só que hoje, emergencialmente... alguns anos, demoraria alguns anos, mas conseguiria. Mas não ia conseguir, cara. Júlio, emergencialmente, o Vasco fez uma SAF horrorosa. Eu só acho que ela poderia ser SAF, mas não nesse modelo. Esse é meu ponto. A gente hoje, olha só, tem vários clubes aí virando SAF que não tem pra onde correr. O Botafogo, por exemplo, se ele não vira SAF... Castanha. O Vasco tem... É difícil falar isso, o torcedor vai achar que a gente vai estar zoando. O Vasco tá dando falência. Júlio, o Vasco tem condições de fazer um trabalho a longo prazo, médio a longo prazo. Tudo bem. Não digo a longo prazo, tô falando de 30 anos, não. Tô falando de 10 anos no máximo. Sim, concordo. 6 anos, 7 anos. Por quê? Porque ele tem uma torcida gigante, tem uma torcida engajada. Foi o que aconteceu com o Flamengo. A do Flamengo, o que foi amenizado no Flamengo ali, aquela questão de corte, meu irmão. O Flamengo não renovou com o Wagner Love, mandou o Wagner Love embora. Primeira coisa que fez. Porque não tinha dinheiro, não renovou com o Dorival porque não tinha dinheiro. Né, não quis baixar o salário, foi fazendo, enxugou o time, depois foi contratou um bom jogador que era o Elias. Deu uma sorte, né, de ser campeão da Copa do Brasil. Deu uma sorte, é modo de dizer, tá, galera? Tô sempre não competência. Não contava. Não era aquela, assim, vamos ganhar um título grande esse ano. Foi um acaso, irmão. Foi um acaso. Não estava projetado. Encaixou, exatamente. Por quê? Porque o Flamengo era o quê? Nós vamos fazer isso agora para lá na frente colher os frutos. Demorou até um pouquinho. O Flamengo já tinha condição de ganhar em 2018, 2017... Tanto que chegou às finais e perdeu na Copa do Brasil da Sul-Americana. Já contratava o jogador desde 17 perdeu a Copa do Brasil e a Sul-Americana. 15 trouxe o Guerreiro, 16 o Diego, 17 tinha Vitor Ribeiro, Diego Alves. Ou seja, já tinha Vinícius Júnior, gradativamente foi evoluindo. Exato. Aí era base... aí a história do cheirinho, mas já tinha condições de ganhar ali. E aí chega 2019 pra cá, muda a história toda que todo mundo sabe. Eu acho que o Vasco teria condições de fazer isso. Eu acho que teria. Então... Coisa que eu acho que o Botafogo não teria. Só tentar finalizar, então. Quando o Vasco começa a passar desse desespero de 2000 pra cá, ainda consegue ser campeão carioca, né? Com Marcelinho e tudo, 2003, mas muito pouco. O Vasco começa a enfileirar vexames. Quando o Roberto entra no Vasco, né? Quando ele entra no Vasco, o Vasco ainda foi competitivo. O Vasco ganhou a Copa do Brasil,
foi semifinalista, quartas de finais. eu trabalhei lá. Então, ali... Fiquei 3 meses salário atrasado. Então, naquele momento... Não, naquele me pagaram. Naquele Não, momento... tudo bem, mas não em dia, né? Naquele momento... Depois. O pessoal talvez não lembre. O Vasco fez a pior Taça Guanabara da história em 2011. Uma das piores. E o Vasco ainda chegou a disputar a final contra o Flamengo. Porque na Taça Rio foi muito bem e tal. E aí o Flamengo acabou ganhando os 2 turnos e não teve final. Né? Se eu não me engano. Mas o Vasco chegou na final da Taça Rio e perdeu e o Flamengo foi campeão. Eu acho que foi um negócio desse. Eu não me recordo agora. Aí foi gol de pênalti do Diego Maurício lá, um negócio desse. O Thiago Neves bateu o último pênalti, não me recordo. Mas o Vasco chegou na final da Taça Guanabara, que o Alexandre perdeu, todo mundo perdeu, um monte de pênalti perdeu. Sim, 2011. No Engenhão, exato. O Vasco fez um primeiro turno horroroso de Campeonato Carioca e depois o Vasco foi campeão da Copa do Brasil e quartas de finais. E se o Vasco passa pelo Corinthians, possivelmente o Vasco seria finalista de Libertadores. Foi 2012, eu acho, né? Que foi aquele gol que o Diego Souza Sim, perdeu. Então ali sim. o Vasco ainda teve um respiro de um grande momento. O que eu ia falar pra você é o seguinte, acho que o Vasco deveria Mas ter já uma... tinha um rebaixamento antes. Já tinha. E aí, quando o Roberto se perde, o que acontece? Toda vez que o Vasco tem um movimento para uma evolução, tem um momento errado. O Vasco se entregou ao Carlos Leite. Eu conheço ele, mas Sim. posso falar tranquilamente. Mas o Carlos Leite montou uma equipe competitiva. Trouxe o Fagner, trouxe o Nilton, trouxe o Diego Souza, encaixou. O Vasco precisava do SAF. O Carlos Leite emprestou dinheiro pro Vasco, cara. É. Porra, Júlio. Não só mas ele, isso é né? público, Outro isso não é... É, amigo. Isso não é... Me sinto desconfortável de ter certas opiniões. Mas, enfim, é isso. É isso. Mas isso é público. É assim, eu digo outras situações. Agora, quando o Carlos rompe com o Vasco quebra de novo. Mas é aí que eu tô te falando, Júlio. Então, o Vasco... Você tem que me dar razão, Então, não é isso. O que eu tô te falando é que o Vasco ele não consegue ser eficiente se não tiver um injetar de grana. Esse negócio que você falou, de repente, Tem o Vasco... que ter, Júlio, então, uma boa administração, sim, Júlio. então, o Vasco nunca teve uma boa administração depois que o Eurico, quando o Vasco ganhou o primeiro rebaixamento, e a Procter Game e o Bank of America saem do Vasco, o Vasco nunca conseguiu ter uma boa administração, porque talvez não tenha dirigentes Mas é competentes. isso que eu tô Quando falando. o Vasco vira SAF, na minha opinião, os caras botaram pessoas de SAF lá do mesmo naipe, os Esse que é o estão problema. incompetentes iguais. Esse é o problema. Então hoje, o que precisaria no Vasco é entrar tipo um Pedrinho, né, com boas ideias. Eu não sei nem se o Pedrinho, Mas cara. o problema é que o Vasco Também hoje... não sei Eu também quem não O sei nem se Pedrinho o vai ter Pedrinho... 30% para Você poder quer ver? organizar o Vasco. Cê- 70% é SAF, cara. Você citou o exemplo Mas do aí Roberto tá. Dinamite. O Por isso Roberto que eu- Dinamite conseguiu recuperar o Vasco ali? Não, Ele não só no conseguiu. primeiro E mandato. ele jogador também. No primeiro triênio. Sabe, o Júlio Brandt, ele foi eleito nas eleições lá. Com todo respeito, o Roberto, E aí falecido teve- Roberto, ele foi competente. Tudo ele bem. se calçou de pessoas ruins. Não tô questionando isso. então Só que que vez foi eu tô ruim. falando, Só Júlio. que Eu tô foi concordando ruim. contigo. Só que foi E ruim. é por isso que eu falo que o Vasco deveria virar SAF. Pra mim também. Só que a Pra mim SAF do também. Vasco é uma merda. É o pior SAF que tem. pô. Exatamente. Mas aí Esse é o tá, problema. SAF, O SAF. problema não é virar SAF. O problema é que fizeram tudo na surdina, como fizeram o processo do Cruzeiro também. Mas então, Sabe por que, querido, que o Vasco... E venderam pra uma Você empresa falou que ruim, o Vasco pô. deveria Olha ter como é tempo. que- O Vasco olha não tem só. pessoas capacitadas lá, cara. Calma aí, olha só, Júlio. tem. Olha o que você falou, olha a frase que você falou. Ah, por isso agora entrar o Pedrinho. Não sei se o Pedrinho vai ser. Só que também já entra com 30% só, né? É isso. Esse é o Ele problema. vai mandar Você nada. acaba de falar, Júlio. Se Sim. que entrar com 30% é ruim, como é que a SAF é boa? Vou te explicar o... Não. Não foi o que eu Não. falei. Não. Você acabou de falar. Não. Eu não Foi falei isso, isso. não. Eu não A SAF falei, era eu não falei destaque. isso. Não. Eu falei que a SAF pro Vasco tirou o Vasco da falência. Eu não falei que era bom. Eu falei que a SAF que o Vasco fez foi uma SAF ruim. Sim. Porque o Vasco tem Mas o pessoas modelo de incompetentes. Aí você falou que agora o Pedrinho tem desastrosas. 30%. Então, eu espero que o Pedrinho chegando Mas aí consiga que tá, fazer um bom cara. trabalho e ir embora entenda Eu penso- Mas ele não que vai a conseguir SAF fazer do nada, Vasco cara. não vai conseguir fazer nada porque a penso- SAF do Vasco é ruim. Então, é isso. essa é a diferença. Eu penso que o Vasco não tinha que ter virado SAF. E que tinha que... Eu vou debater isso aqui com o Fábio Azevedo aqui, Isso. que é melhor. É melhor, Eu acho que não tinha que virar SAF, porque eu acho que o Vasco ia demorar um tempinho, mas ele consegue ser, porque ele tem uma torcida engajada. Então, ó, vou resumir. Só que não tem uma pessoa pra fazer vendeu o isso, negocinho lá Castro. de sócio, o Vasco fez rapidamente. Mas não tem uma É, pessoa só pra torcedor. fazer isso, Mas cara. olha só, Mas não tem uma pessoa pra fazer isso. Vou fazer isso é três problema. partes. É, mas administração. O Vasco tem. Mas não tem ninguém pra Então, é o fazer que eu tô isso. falando. E Um. quando tinha... E aí quando botou tinha... uma SAF, continua uma Mas é porque essa administração. SAF é ruim, mas existem Então, SAFs quem escolheu foram os caras ruins, então. Exatamente. Então, Castanho, mas eu acho a SAF um bom caminho. Castanho, a gente mas tá- foi escolhido a E gente- SAF, por essas tá? pessoas Castanho. aí. O Cruzeiro é SAF, tá pra cair. O Grupo City é ruim? O Curitiba é SAF, O Grupo caiu. City é ruim? Não, mas olha só. O Grupo City é ruim? Mas e os outros? O Grupo Não, City é fala ruim? os outros. Você viu, Fala os você outros. viu o projeto do Bahia? Pra você falar que a SAF do Bahia é ruim? Não, eu não falei que...
Você acabou de falar. Ela Bahia não- tá brigando pra não cair. Calma aí. Eu não falei que é ruim. Eu falei o seguinte. Olha as SAF, como é que estão aí? Então, mas você viu o modelo de Bahia SAF? tá pra cair. Você sabe que SAF é um projeto. Bahia... Você tem que entender todo o projeto, O pô. Bahia tá pra cair. O Curitiba já Sim. caiu. Você já Vocês entendeu? têm dúvida- vocês têm já dúvida que entendeu o o modelo do Palmeiras é Bahia? uma Ei, Não é Tem dúvida? SAF, né? Tá, mas tem mas, dúvida. mas a Leila praticamente Tá pra comprou. cair. É. Porra! a questão é o seguinte, cara, não é a questão que a RB, SAF pô. salva. A SAF, ela vai salvar alguns clubes realmente que, meu irmão, Da estão na beira falência. da falência. Isso. Tem que mudar. Por isso que eu falo, pro Botafogo, eu acho uma boa a SAF. Porque o Botafogo, ele não tem uma torcida grande. Grande que eu digo é grande mesmo. De, Engajado igual o Vasco. engajada, de conseguir tirar o time Entendi. pô, da situação ali. Acho que o Fluminense, se entrasse numa situação dessa, também não teria. Não, já acho Mas- diferente. Hoje, pra mim, o Fluminense... Não, Hoje se o Fluminense é assim, tivesse pra- Cara, eu vou falar uma coisa, o numa nego vai ficar condição, puto. também acho que a torcida também não... Se continuar nesse cenário, o Fluminense em 5 anos passa a torcida do Vasco. Mesmo não tendo ido pros últimos jogos, bem, se pode continuar ser, nesse Júlio, cenário, o pode ser. Fluminense passa a torcida Mas o do que eu tô te Vasco. falando hoje, a torcida do Vasco, ela é engajada como a do Flamengo foi por lá atrás. O Flamengo comprou a ideia. A torcida do Flamengo comprou a ideia. Aceitou a ideia, né? Comprou Entendeu? não, aceitou. Tem aqueles malucos habitolados que não entenderam, né? Tem que comprar. É, Porque se a você maioria não aceitou. comprar, as coisas vão... Então, por isso que eu... Só pra finalizar aqui, Castanha, porque na verdade a gente tá falando a mesma coisa. Eu acho que o Vasco deveria virar SAF, não esse modelo. 2, o Vasco deveria virar SAF porque o Vasco estava na falência. 3, o Vasco teve que virar SAF porque teve vários dirigentes incompetentes que até na hora de escolher a SAF, escolheu uma SAF errada. Então eu acho que se o Vasco não virar SAF, o Vasco estaria numa situação pior ainda. Com certeza. Então, Com Jorge Salgado, eu com acho que foi Campelo. bom o Vasco virar SAF, mas eu concordo que não foi a melhor SAF a escolher. Tem um amigo aqui no chat aqui que ele botou discussão idiota. Só que embaixo ele bota a opinião dele. Valeu, Tamo RT. junto, RT. Um abraço aí pra você. E deixa o like também, irmão. E eu, que é sinceramente, importante. falando agora profissionalmente falando, abraço é aí, importante ter os times do Rio forte, né? Você vê o Fluminense ganhou a Libertadores, você vê o Botafogo perdendo o Campeonato Brasileiro, tô brincando, mas o Botafogo ali brigando na parte de cima. E, na minha opinião, já vou antecipando que se caso o Vasco não vença, o Vasco nessa SAF, pra mim o Campeonato Carioca mais disputado do ano que vem vai ser o mais disputado nos últimos anos. Fluminense, campeão da Libertadores, o Botafogo brigando, não sei se vai ser campeão brasileiro, mas deveria ter sido, né? O Botafogo, o Flamengo disputando grandes competições, o Vasco não caindo. O Campeonato Carioca de 2024 vai ser um campeonato mais equilibrado, teoricamente. Vamos mais falar forte. do Flamengo, agora dessa vitória aí do Flamengo. Tá, agradecendo a galera, que é um debate, realmente o debate é bom Com por causa certeza. disso, porque você tem que ter opiniões contrárias, né? Senão fica todo O mundo na Negão mesma... precisa falando que isso aqui é Flamengo. Não, isso aqui é um debate de futebol. A gente tá falando da rodada, Exatamente, de clubes. amigo. Ficar... Senão a gente fica só naquele mesmo, todo mundo dando, né, razão pra todo mundo. Ok, é verdade, Né? é isso. Não dá, o debate bom é assim. Mas a SAF do Vasco é uma merda, concordo com você. Não, Concordo. é assim Como eu você falei. recebe. Não, mas eu não falei que a SAF do Vasco é a minha, eu falei que eu não faria a SAF. É diferente. Viraria, mas não esse Mas modelo. tudo bem, a SAF do Vasco é uma merda. Mas tudo bem, O que concordamos você com falou, isso. a SAF do Vasco é uma Tá merda. bom, mas concordamos com isso, eu concordo com isso. Eu falei No final a gente concordou com quase que eu tudo. não, exatamente, que eu não viraria, sabe? Sim, sim. Se eu sou de dentro do Vasco, eu tentaria montar uma equipe boa e não viraria Os caras SAF. virar SAF foi maravilhoso, que os caras são Simplesmente competentes pra assim. cacete. O que os caras fizeram com o Júlio Brandt foi um absurdo.